Por que a gente utiliza a corda solta? Pelo fato de você ter uma sonoridade diferente das cordas presas. Outra coisa também que é muito importante vocês entenderem sobre as cordas soltas é que você consegue ter uma textura, uma sonoridade diferente da convencional. Às vezes a gente está tão acostumado a tocar sempre com esses acordes básicos aqui do início que a gente acostuma com aquele som e não consegue modificar o hino, não consegue tocar de uma forma diferente. E aí entra esse recurso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, isso não vai funcionar para todos os acordes. Então, tem que prestar atenção na lógica, na teoria, para não errar. Mas, por exemplo, eu tenho um acorde de Mi maior aqui, que é feito desse jeito, todos vocês conhecem. Mas eu também posso fazer esse mesmo shape que a gente chama, esse mesmo modelo, para montar o acorde de Lá maior. E como que eu faço isso, professor? Tá vendo esses pingos que eu tenho no meu violão? Se baseiem nele para vocês conseguirem se localizar. Se eu pegar e colocar esses dois dedos aqui no terceiro pingo, que é a sétima casa, desse jeito aqui, ó, isso aqui eu estou fazendo um acorde de Lá maior. E automaticamente eu mantenho várias cordas soltas. Então aqui é o Mi maior. Na sétima casa, os dois dedos, isso aqui vai ser um Lá maior. Que é esses dois dedos. E se eu quiser fazer um Si maior? Também muita gente tem dificuldade em fazer o Si em pestana assim, ó, porque acha difícil fazer pestana. Eu tenho uma boa notícia para você. Tem a possibilidade de você fazer sem pestana, que é igualzinho Mi maior, só que você vai vir aqui, ó, no quarto pingo, ó, primeiro pingo, segundo, terceiro e quarto. Esses dois dedos aqui vai estar na nona casa. Eu vou tocar aqui, ó. Isso aqui é um Si maior. Então tem o Mi, Lá e Si. E esses acordes normalmente vão funcionar bem quando você estiver tocando hinos na tonalidade de Mi maior. Então agora que a gente entendeu isso, a gente vai aplicar esses acordes em alguns hinos para vocês verem na prática. Mas quais hinos a gente vai usar, professor? Como eu disse para vocês, os hinos mais didáticos que a gente tem, que são os hinos da harpa cristã. Então eu vou dar exemplos de alguns hinos e eu vou colocar todos eles no tom de Mi maior para vocês conseguirem ver na prática como que vai funcionar. Tá bom? Então, olha só, por exemplo, o primeiro hino que a gente vai tocar aqui, eu vou colocar esse hino, o hino que eu sempre gosto de estar tocando, que é o hino Conversão. E eu vou colocar apenas 3 acordes, para vocês verem como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Beleza, tá aqui o nosso primeiro hino, que é o hino Conversão. A gente tem o acorde de Mi maior, que é assim. O acorde de Lá maior, eu vou pegar esses dois dedos e vou colocar aqui no terceiro pingo, que é a sétima casa. E depois o Si maior, vou pegar esses dois dedos aqui e vou colocar no pingo da frente, no quarto pingo, que é a nona casa. Então vai ficar assim, olha só que bonito, e os acordes todos com corda solta. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei. Ó, esse é o Si maior, agora o Lá, longe, longe. Si e o Mi Salvador. Lá maior, mas do céu ele desceu, Mi e seu sangue verteu, Si, pra salvar um tão pobre Mi, pecador. Começo do hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Muito legal, né, gente? Muito bacana. E é uma técnica simples a gente poder estar aplicando. É só lembrar que a gente tem que estar seguindo sempre esse padrão do acorde de Mi maior assim, o acorde de Lá maior no terceiro pingo, os dois dedos, e o acorde de Si maior com esses dois dedos no quarto pingo. A gente já tem uma sonoridade completamente diferente da sonoridade que muitos de vocês estão acostumados. Se eu fosse tocar aqui Mi assim, Lá assim e Si assim, não fica tão bonito quanto utilizar essa técnica de corda solta. Então é uma maneira de você conseguir mudar completamente a sua forma de tocar. Professor, legal, mas tem como eu tocar de outra forma diferente também, outro hino, para mim
Tá vendo na prática? Sim, a gente pode tocar vários hinos, mas como eu disse para vocês, deem preferência para as tonalidades de Mi maior, porque no tom de Mi maior normalmente tem o Lá maior e tem o Si também maior. Então vou pegar aqui um outro hino, por exemplo, esse daqui, ó. O Em Espírito em Verdade. Como que ficaria esse hino aqui? Em espírito, sim, em verdade, lá te adoramos, e sim, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Legal, né, gente? Vou dar mais exemplos e colocar mais cifras aqui para vocês também. Por exemplo, se fosse esse hino aqui, ó. Grandioso és tu. Que é um clássico da harpa cristã. Beleza, como que fica esse hino Grandioso és tu? Utilizando essa técnica. Olha só que legal, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Tudo modelo de Mi, ó. O céu e o mar, céu todo estrelado, se eu falar na sua criação. Refrão. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Legal, né, gente? Fica super bonito. E aqui, no caso, eu estou utilizando apenas 3 acordes, que é o acorde de Mi maior, o acorde de Lá maior e o acorde de Si maior. Só que todos eles têm exatamente o mesmo padrão.